que a gente vai fazer nessa aula? Vamos reconhecer todas as caixas aqui da nossa área de programação básica. Começando aqui do ação, o que a gente tem? Mover. Sempre que a gente tiver então esse elemento de mover, ele está dizendo o que? Ele diz que é um item de movimento para os motores. Então, mover, parar, virar, curva. Esses primeiros elementos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 primeiros elementos que estão aqui, eles vão utilizar direto os motores. Tá? Então eu tenho aqui os movimentos. Então, mover, lembrando que isso aqui vai trabalhar com os motores para frente na velocidade. Daí você dá um valor, a velocidade sempre vai de 0 a 100. No caso aqui do simulador, ele nos dá qual é a distância que eu quero que esse motor ande. Se eu colocar então 100% por 20 centímetros, ou por 50 centímetros, só para ficar uma distância um pouquinho maior. Lembre, essa mesa ela é um cenário simbólico, mas as medidas que são postas aqui, ela vai representar simbolicamente aqui na mesa. Então, se eu der um play agora, eu já tenho a primeira ação, que é mover para frente. Olha lá, mover para trás, ele volta, e assim a gente tem as nossas primeiras programações. Quais são as outras? Simplesmente mover, tá? Esse daqui é o mover sem delimitador, tá? Então mover para frente a velocidade e tal. Então, claro, eu posso, em vez de usar com limitador, eu posso usar sem nenhum limitador, e eu mesmo na sequência, deixa eu jogar fora esse aqui, fazer o teste, ó, 100%, mover para frente 100%. Vamos ver o que vai acontecer. Ele andou e parou. Alguém sabe me dizer por que ele fez isso? Exatamente, você não deu um comando completo. Ele entende isso como um erro na programação. Ele não sabe, ele simplesmente me mandou andar para frente e já parou a programação. Então o que é isso? Isso aqui simplesmente ele vai falar, beleza, eu vou andar para frente, só que como eu não tenho nada para fazer, eu venho para cá e eu encerro a programação. Então ele dá simplesmente esse toquinho, olha, observem o robô ali. Ele dá uma pequena avançada e já encerra a programação, porque não tem mais nenhum controle ali na frente, nenhum comando. Eu tenho aqui comandos, perdão, não na ação, mas nos controles. Está escrito controlo, mas é porque essa tradução é português de Portugal, tá? Mas a gente consegue se entender aqui. Eu vou colocar aqui uma espera por tempo, tá? Vou colocar aqui uma espera por tempo. Por exemplo, 1000. Lembrando, 1000 é 1 segundo. Ah, professor, mas 1000 é 1 segundo? Como assim? Sim, porque aqui está em ms, milissegundos. Então, cada 1000 milis é 1 segundo. Então, vou colocar aqui para ele andar por 1 segundo. Agora sim, eu começo a ter um controle um pouco maior. Tá? Ela está batendo aqui a nossa programação, tá certa? Ela está com a mesma representação. Então, vamos lá. 1 segundo. Beleza. Legal. O que mais? Vamos caminhar aqui na nossa parar. Eu tenho a opção de parar também. Então, espera por 1 segundo, parar. Claro que esse parar ele não seria necessário, tá, colocar ele aqui, porque automaticamente já termina. Tá? Mas se caso essa programação continuasse, eu teria que colocar esse parar. O que mais que eu tenho? Virar à direita por um ângulo, virar à direita de forma ilimitada e curva para frente. Então vamos ver essas duas aqui, ó. Virar à direita por um ângulo. Lembrando, este ângulo aqui pode nos causar uma pequena confusão, porque este ângulo é o ângulo de inclinação do robô. Isso é uma facilidade do simulador. Então, virar à direita, vou colocar para ele virar numa velocidade de 50% para não ficar tão rápido.
um ângulo de 20 graus. Vou pôr 90 graus para ele fazer um ângulo reto. Então, olha lá, ele vai andar para frente por 1 segundo, vai parar e virou em 90 graus num ângulo reto, na estrutura da montagem. Ok? O que mais que eu tenho? O virar à direita, simplesmente sem controle, tá? Que daí quem que vai controlar? Eu posso controlar agora com sensores, tá? Ou simplesmente por segundos também. Poderia fazer isso? Poderia, mesma coisa. Colocar aqui, virar a 50% de velocidade a tantos segundos. Então, esse conjunto aqui poderia substituir esse comando aqui inteiro. Tá? Eu vou até fazer isso aqui só para a gente visualizar como que ficaria. Eu não preciso usar o parar. Vamos só ver se vai dar certo assim. Então, olha só. Mover para frente a 100% por 1 segundo. Virar à direita a 50% de velocidade por 1 segundo também. Vamos ver o que vai acontecer. Volta na posição inicial. Então, vamos lá. Play, andou por 1 segundo para frente e virou por 1 segundo. Olha lá, ó. Virar por 1 segundo a 50%, ele não fica em nenhum lugar específico. Deixa eu ver se a 100% de velocidade dá alguma diferença. Quase um giro de 360. Por quê? A velocidade que ele está fazendo no giro. Eu posso então trabalhar aqui em qual é a velocidade que eu quero que ele gire. Eu quero que ele gire a 25% de velocidade. Então vamos lá. Quase, hein? Vamos ver se 30 vai chegar no ponto que a gente quer. Passou um pouquinho, tá? Passou um pouquinho. Então, a ideia é que a gente faça esse tipo de teste, tanto na questão do tempo, quanto na questão da velocidade dos motores, para ver se a gente consegue chegar a um ponto específico, tá? Isso que a gente está fazendo controle por tempo apenas, tá? Lembrando disso, por tempo. Então tá, o que mais? Passando para o próximo. Curva para frente. Qual que é a diferença do virar à direita e curva para frente? Vamos lá, vamos tirar essa estrutura inteira e vamos colocar a próxima, que é curva para frente. Curva para frente, a velocidade à esquerda 10% e à direita 30%. A uma distância de, vamos colocar aqui, 50 centímetros. O que é isso? Curva para frente. Então, reposiciona, vai. Olha lá, ó. Ele faz uma pequena curva por 50 centímetros. O comando curva, você direciona a potência dos dois motores. Quanto que você quer que um motor ande e quanto que você quer que o outro motor ande. No caso do virar, um motor gira para frente e o outro motor gira para trás. Por isso que ele faz uma curva, certo? Que ele vira no próprio eixo. Agora, se eu mandar um dos motores parar, eu vou mandar o motor da direita parar e vou mandar o motor da esquerda virar a 50% de velocidade por uma distância aqui de 10 centímetros, por exemplo. Volta à posição inicial e testa. Olha lá, o motor da direita parou, ele não se moveu, tá? Não se moveu. Vamos tentar 11 centímetros. Será que 11 centímetros vai ser muito? Passou um pouquinho. Então, eu tenho essa particularidade quando eu quero que ele faça esses movimentos. Então, eu paro um motor e mando o outro motor girar, por exemplo, em tal intensidade, girar 50%, 100%, 10% e assim por diante. Essa que é a diferença da ação virar e da ação curva. Olha como eu também tenho aqui a curva sem a distância. Então, devolve isso aqui, conecta essa. Agora sim, eu tenho então essa possibilidade de fazer o motor girar 100%
e esse daqui 0%, que é o que? Parado, né? E aí eu coloco o controle de espera por tempo. Por exemplo, a gente está usando tempo, a gente vai ver que a gente tem outros itens também. Um segundinho, vamos ver o que acontece aqui agora. Volta à posição inicial e play. Olha lá, 1 segundo, quando você manda um motor parar e o outro apenas andar, ele faz uma quase volta completa, digamos assim. Perdão, quase meia volta. Aqui, por exemplo, eu poderia pegar 1100 milissegundos. Vamos ver se eu consigo fazer uma curva de quase. E aí eu vou testando a quantidade de tempo que eu preciso para ele fazer, né, no nosso caso passado, como se fosse o nosso robô vai, digamos assim, né? Vai, faz a curva e volta. Esse aqui seria o nosso exemplo do nosso último robô. Aqui ele ficou um pouquinho. Bacana que os testes aqui são testes bem mais rápidos. Olha lá, quase perfeito. Ficou. Eu poderia mandar agora ele para frente, mais, por exemplo, 1 segundinho. E aí eu faria o robô vai e vem. Seria uma ideia da nossa última montagem que a gente fez lá em sala, certo? Olha lá, a 100%, não a 30%. Então, executou, virou, voltou. Quase perfeito, ele ficou levemente tortinho aqui. Mas claro, a gente consegue observar isso por causa do simulador, tá? Se fosse no nosso robô físico, ele faria praticamente as mesmas coisas. Olha lá, e cada teste que eu faço, perceba que ele dá uma suave diferença. Porque ele tenta simular exatamente o desgaste de motor, desgaste de bateria, acoplamento de peças e várias outras coisas, tá? Por isso que parece que ele dá uma pequena imperfeição. Isso é realmente o que acontece na verdade lá nos nossos robôs físicos, tá? Existe essa imperfeição. Como a gente acha que o simulador é uma situação 100% digital, ele deveria executar uma programação perfeita, ele deveria fazer todo o procedimento sem nunca errar. Esse simulador ele é bem interessante porque ele reflete sim os pequenos problemas que a gente pode encontrar com o robô lá nas nossas atividades reais.